A Receita Federal lançou no último dia 1º um programa que visa alertar contribuintes para o pagamento no órgão arrecadador nacional. Em Marabá, 15 empresas precisam se regularizar. A Receita Federal lançou na última segunda-feira o programa Alerta, que dá aos contribuintes a oportunidade de corrigir erros nos dados informados aos órgãos antes que seja aberto um procedimento formal de fiscalização. A Receita está trabalhando com 3 tipos de pessoas jurídicas. Estão sendo avisadas empresas contribuintes que realizaram vendas para o governo, entidades de assistência social e o setor que fabrica bebidas, que se declararam isentas de contribuição previdenciária, mas não apresentaram um certificado de isenção. Hoje, pela manhã, o delegado adjunto da Receita Federal de Marabá, Webson Ribeiro, explicou em detalhes esse programa. Empresas que forneceram para o governo federal estão registradas no CIAF, mas não declararam os valores. Quer dizer, é uma coisa até, inusitada, que a pessoa, o governo próprio que fiscaliza o pagamento, pagou a essas empresas e elas mesmas não ofereceram os valores, a tributação do próprio governo que efetuou o pagamento a elas. Num segundo momento, numa segunda modalidade, nós estaremos verificando aquelas empresas que são fornecedoras, fabricantes de bebidas. Infelizmente, aqui na nossa região, nós não temos nenhuma, né? Nós tínhamos, há muitos anos atrás, o grupo Coca-Cola, que tinha uma fábrica de bebida, de refrigerante aqui na nossa cidade, mas em razão da estratégia de negócio deles e de outros problemas, eles resolveram transferir, eu acho, salvo engano, a produção para Belém. O segundo grupo são empresas que se declaram isentas de contribuições previdenciárias, mas não estão regulares. Segundo o delegado adjunto do órgão, no Brasil há uma divergência de 2 bilhões de reais. Foi detectado que essas empresas que teriam que ter o certificado de isenção emitido por esses órgãos não possuem, né? Existe uma divergência em torno de 2 bilhões e 850 milhões de reais nessa modalidade. De acordo com o delegado, são 22 empresas no estado do Pará que devem estar movimentando 67 milhões de reais para a Receita. Em Marabá, 15 empresas precisam se regularizar. Elas estão inseridas nos 2 primeiros grupos. Na nossa região, no estado do Pará, nós temos, somando os 3 casos, nós temos em torno de 22 empresas somente, né? Todo o estado do Pará. E elas apresentam indícios em torno de 67 milhões de reais. Em Marabá, são em torno de 15 empresas na nossa região. Através desse programa, a Receita Federal espera mudar e colocar uma nova estratégia de trabalho. Nós esperamos com isso mudar a forma de trabalho da Receita, porque geralmente no passado nós fazíamos o seguinte: nós selecionávamos os contribuintes intramuros das dependências da Receita, sem avisar ninguém, né? E a pessoa só ficava sabendo quando nós já entregávamos o termo de início para começar o trabalho. Mas, em razão disso, com o intuito de educar as pessoas, de dar oportunidade daquelas pessoas que cometeram erros e não agiram de má fé, corrigir aquilo que foi feito, né? A Receita adotou essa estratégia a nível nacional, que já vinha sendo feita em algumas delegacias do sul do país e do nordeste, para que a pessoa tome a iniciativa de corrigir os erros e evite um procedimento, um processo administrativo ou mesmo um processo judicial. Fundador da rádio Itacaiunas AM morre aos 83 anos de idade após sofrer um acidente vascular cerebral. O empresário Aziz Mutraneto foi o pioneiro na comunicação radiofônica em Marabá. O empresário Aziz Mutraneto faleceu no início desta semana. Uma das fortes marcas deixadas pelo empresário e pecuarista foi a rádio Itacaiunas AM. Ele foi pioneiro na comunicação radiofônica em Marabá. O repórter Miguel Casseb trabalhou por muitos anos ao lado de Aziz e hoje recorda com saudade. A lembrança hoje é de muita saudade. Eu, quando perdi meu pai, ainda novo, e eu me espelhei no Aziz Mutraneto como um pai meu, depois que ele me trouxe para Marabá. Eu, na época, trabalhava na Rádio Marajoara como repórter, policial, esportivo e era produtor musical. E eles viram meu trabalho lá, conversaram comigo
mandaram o Mauro falar comigo, e eu vim para Marabá, mas eu tenho ele com um pai, propriamente dito, aprendi muito com ele, tudo que eu completei a minha vida e ainda completo, eu tenho que respeitar muito e agradecer a Deus, a Zismutran, e hoje a gente sente com muita saudade, nos deixou. Sob a direção de Aziz Mutran, a Rádio Itacaiunas AM foi fundada em 8 de maio de 1986. O prédio onde funcionavam as instalações antigas da rádio fica localizada em uma pequena chácara no quilômetro 7. A empresa hoje não pertence mais à família Mutran. Por outro lado, fica o legado do início de uma bela iniciativa que seu Aziz teve em levar para a população da região informação e entretenimento. Exatamente, ele conversava muito conosco quando eu vinha aqui. E ele diz que eu olhava as rádios de Belém e ele sempre disse, e falava com os filhos deles, que ele um dia ia ter uma rádio e era em Marabá. E lutaram, conseguiram o sinal em Belém, em Brasília, e conseguiram. Essa rádio foi a pioneira, uma rádio muito forte, uma rádio que tem uma identificação com o povo de Marabá e toda a região. E essa rádio, quando nasceu aqui, falava para todo o Pará. E foi a paixão do seu Aziz. Aziz nasceu em 1929. Ficou internado há 6 meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde que teve um AVC, acidente vascular cerebral. Marabá perdeu uma das suas identificações. Aziz Mutran, nascido em 1929, também era o único irmão homem ainda vivo dos descendentes de Najib Mutran, ex-prefeito de Marabá. Antes dele, faleceram Guido Mutran em novembro de 2010 e Oswaldo Mutran, o Vavá, em maio deste ano, em Belém. Ele também foi deputado estadual por 2 mandatos pelo antigo partido PDS. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 100 mil pessoas devem ser afetadas por câncer de pele até o final deste ano. Na região norte, o estado do Pará deve apresentar o maior índice da doença. Exposto ao sol. É assim que este taxista de lotação trabalha diariamente. E mesmo sabendo dos perigos do câncer de pele, ele não usa nenhum tipo de protetor solar. Não uso nada não, para a pele não. Mas tem uns colegas nossos que usam aquele creme para protetor solar. É porque a gente sempre fica com o braço de esquerdo pro lado de fora, né? Aí pode ver que é mais preto aqui, ó. E sempre começa a esquentar e começa a coçar o braço da gente. Ao contrário do que se imagina, ninguém está imune ao câncer de pele. Mas dependendo do tipo, as pessoas de pele clara e com idade acima de 40 anos podem ser as mais vulneráveis à doença. Segundo as projeções do Instituto Nacional do Câncer, o Pará será responsável por quase metade dos novos casos de câncer de pele que serão registrados em toda a região norte até o final deste ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença provocou a morte de mais de 3 mil brasileiros entre 2009 e 2010. A maioria destes óbitos foi de homens. O cuidado deve ser repensado. Isso aí me preocupa muito. Isso aí, a gente sempre tem que usar um protetor solar para poder... Mas atualmente eu não estou usando, não. A gente tem que sempre se preocupar mais, né? Com a saúde, principalmente. A gente tem que estar sempre apto para poder trabalhar todos os dias. Depois de uma denúncia anônima, o vereador e candidato à reeleição Antônio Hilário, o Antônio da Ótica, foi intimado a prestar depoimento no Departamento de Polícia Federal de Marabá. Ele é acusado de distribuir óculos em troca de voto. Veja a matéria. Através de uma ligação anônima, o candidato à reeleição a vereador Antônio da Ótica foi preso em flagrante hoje, suspeito da compra de votos de eleitores da cidade. De acordo com o delegado da Polícia Federal, ele distribuiu óculos e fazia consultas. A mulher do vereador ligou para o rapaz, ele colocou no Viva Voz e ela orientava, sai daí, não esconde os santinhos, entendeu? Não deixa de saber que a gente está aí comprando voto, não.
ou seja, no meio do flagrante, ou seja, ela estava ciente da situação. Logo em seguida, a equipe diligenciou e prendeu, conduziu aqui o vereador e a esposa dele presos em flagrante. As pessoas estão sendo ouvidas, os conduzidos, o vereador e a esposa dele, serão ouvidos e a fiança será arbitrada. Caso eles paguem a fiança, serão postos em liberdade. Esse fato aí pode ocasionar, mas isso será decidido pelo Ministério Público Eleitoral e pela Justiça Eleitoral, pode ocasionar a cassação do registro ou da diplomação ou do diploma do candidato. Tentamos falar com o candidato a vereador, mas ele não quis dar entrevistas. Obrigado por sua audiência, telespectador de Marabá e região. Uma boa noite para você e até amanhã com mais uma edição do SBT Marabá.